Para você que não sabe, João, o Evangelho de João é o quarto evangelho, ele é o quarto livro do Novo Testamento. Ele, dos 4 evangelhos, ele é um evangelho contado de uma forma diferente. Os outros evangelhos começam falando sobre genealogia, contando uma história, contando uma linha histórica, cada um na sua abordagem. O evangelho de João começa totalmente diferente. O evangelho de João começa já dando uma patada. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus estava lá no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João começa assim. E nessa história, talvez você não saiba, mas o Evangelho de João também fala, ele quase seu maior tempo, a maioria dos capítulos são na verdade sobre os últimos 20 dias de Jesus, a grande maioria deles. Ao contrário dos outros, eles vem falando sobre a infância, tratam até da adolescência um pouco, falam sobre o início do ministério, mas João acaba se atrelando muito ao final. E aqui tem uma passagem que talvez seja anterior a esses 20 dias, na verdade é um pouco menos de um ano antes da crucificação de Jesus. E João 7, no versículo 37, se puder colocar aqui para nós, ajuda também, eu agradeço. João 7, 37, vai dizer assim: no último e mais importante dia da festa. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, estamos falando de um judeu, de um povo judeu, de uma cultura judaica. E o judeu amava festa. A gente pensa que brasileiro gosta de festa. Está errado. Judeu que gosta de festa. Para você ter uma noção, esse era o 8º dia de festa. 8 dias de festa de uma nação inteira. Eles estavam em festa o tempo inteiro. A Páscoa era uma festa, mas essa não é a festa da Páscoa. Essa era uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E o último dia dessa festa, o 8º, era o último e mais importante dia da festa. Nesse dia mais importante da festa, Jesus se levanta, é o que diz aí. Jesus levanta e diz em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede aqui nessa noite, você não precisa ir a ninguém, você precisa ir até Ele. A sede dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas carências, das tuas satisfações estão nele. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você vai perceber que depois dele tudo fica tão pequeno, porque ele é a água viva. No dia mais importante da festa ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o 8º dia, como eu já falei, da festa. Era um dia sagrado, como o sábado era sagrado para o judeu. E em todos os dias dessa festa, o que eles faziam era pegar um jarro de ouro com água. E essa água não era qualquer água, era a água do tanque de Siloé. E ele era derramado sobre o altar. Então era uma festa que falava sobre água o tempo inteiro, porque eles se utilizavam de água para os rituais religiosos dos judeus. Eles pegavam aquela água do jarro, do tanque de Siloé, e jogavam sobre o altar. Ou seja, quando Jesus fala no último dia e no mais importante, não é por acaso que ele vai falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele provocava, né? Jesus provocava, sabe quem? Os religiosos. Ele provocava. E ele vai piorar essa situação aqui, no versículo 38. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava dando um recado: olha, não é só essa água que se joga para o altar aqui, em cima do altar nessa festa.
Eu estou dizendo para você, se você tem sede, vem a mim. E não basta somente isso, você não vai somente beber, mas você também vai fluir de ti algo vivo, algo novo. Você está entendendo aqui? Amém? Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Ok, vamos lá, presta atenção no que está acontecendo aqui. Jesus diz isso, e no versículo 39 ele vai dizer: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, essa é uma observação de João, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós sabemos que Jesus, ele diz: convém que eu vá, para que o Consolador venha. Você já viu um tipo de pessoa, ou talvez um líder, que fica dizendo: olha, não convém que eu vá embora. Como era lindo a liderança de Jesus. Jesus está dizendo: olha, não fique muito tempo comigo, tem alguém melhor do que eu que está vindo para vocês. Eu sou a fonte de águas vivas, mas vai vir alguém que vai consolar vocês. E ele estava dizendo: olha, convém que eu vá, eu preciso ir. E ele foi glorificado, e depois nós sabemos lá em Atos capítulo 2, que os discípulos recebem o Espírito Santo, e era sobre esse Espírito que ele estava falando, sobre essas águas vivas que fluem do teu Espírito, ele estava falando sobre isso. E no versículo 40 ele vai continuar. João diz assim: ouvindo as suas palavras, alguns do meio do povo disseram: certamente este homem é profeta. Ele é o profeta, ele era o Messias que estava sendo esperado pelos judeus, e ele estava se manifestando nesse dia da festa. Certamente é ele então o profeta. No versículo 41, João vai dizer: outros disseram: ele é o Cristo. Eles reconheceram. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Versículo 42 diz: a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Ora, mal informados que ele eram, exatamente, Jesus tinha vindo de Belém, ele tinha vindo da descendência de Davi. Sabe, os mal informados ou os incrédulos acabam não percebendo quando a água viva está passando. Eles não sabem. Jesus estava ali, Jesus estava dizendo: vocês podem ficar jogando essa água em cima desse altar o tempo inteiro, vocês não vão conseguir matar a sede de vocês, nem a sede religiosa de vocês vão conseguir matar. Eu sou a fonte, ele é a fonte. Meu irmão, nós estamos aqui como igreja, como jovens, é muito bom estarmos juntos, mas igreja, culto, não mata a fome, não mata a sede, não mata. Eu uso às vezes um exemplo, e eu vou usar ele aqui de novo. Eu estou com muita sede agora, está aqui água, simples. Quem está com sede, levanta a mão aí, levanta a mão. Quem está com sede, pode levantar. Está com sede, Gabi está com sede, né? Cantou muito. Te deixei com mais sede agora, né? Tu conseguiu matar a tua sede? Mas ficou com mais sede. É assim que é na nossa vida, meu irmão. A água, quem tem que beber é você. É você que tem que conhecer Jesus. E é o que a gente espera, o que nós esperamos aqui, é que quando nós estamos bebendo dele, você sinta mais sede ainda por ele. Porque ele é a água viva. Mas eu não posso beber por você. Eu não posso ter um relacionamento com Jesus por você. Culto não mata a fome, não mata a sede, mas ajuda a entender, a aumentar a nossa fome, a nossa sede. E o versículo 43 diz assim: assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E sabe, muitas vezes a gente pensa que as coisas de Deus, todo mundo vai entender as coisas de Deus como a gente entende. A gente pensa: como é que tu não entende isso? Mas olha o que está acontecendo aqui. É o próprio Jesus. E o próprio Jesus, o que ele falava, gerava o quê? Divisão. Uns criam, outros não. Tem alguns que não vão entender, tem alguns que vão ser ignorantes naquilo que Deus tem. Mas ele passou e ele falou. Versículo 44 diz: alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos.
E aí acontece, a partir do versículo 45, uma estratégia, que eu quero ler rapidamente com você, para você entender o que vai acontecer depois, que é de fato o que eu quero conversar com você aqui nessa noite. Leia comigo, acompanhe. 45 diz: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Quem perguntou? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus perguntaram aos guardas: pô, vocês não trouxeram o cara aqui para nós? Versículo 46, olha o que eles dizem, os guardas, os fariseus e os chefes, os religiosos, não conseguiam ver, mas até os guardas, os soldados já tinham visto. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos. Versículo 47, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades, olha só, ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Você já não ouviu isso? Ah, mas tu é crente, mas tu não sabe de nada, né? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. A gente sabe quem a gente está seguindo. A gente sabe quem é que mudou a nossa história. A gente sabe quem mudou a nossa trajetória. A gente sabe quem é que nos perdoou. A gente sabe quem nos amou primeiro. A gente sabe quem é que nos tirou de um lamaçal de pecado. A gente sabe quem é que nos está levando para a vida eterna. A gente sabe qual é esse caminho, a gente sabe para onde a gente está indo. Mas quem olha, diz, olha, é uma ralé, muitas vezes. De nada entende. Aí tem uma voz, às vezes, como essa voz desse homem que conheceu Jesus. Versículo 50 diz: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Mentira também, ignorantes a respeito do que estava acontecendo. E aí vem o versículo 53, que é muito usado pelo nosso zelador aqui da igreja. Então cada um foi para a sua casa. É o que ele gostaria, né? Cadê o Cris? Ele está aí? Cadê o Cris? Onde é que está? Ou seja, eles se reuniram, chamaram esses guardas. Cadê esse cara? Não, mas vocês não viram que olha o jeito que esse cara fala. Ah, vocês foram enganados também? Ah, para. Vocês não sabem de nada. Vocês são uma ralé. Vocês não sabem da lei. Vocês não conhecem as coisas. Vocês não sabem o que é a verdade. E um se levanta e diz: olha, só um pouquinho, vamos com calma, segura aí. A gente condena quem a gente não ouve? Ah, para, tu também foi com ele, Nicodemos. E eles estavam certos, Nicodemos conversou com Jesus. Porque sabe, quem tem um encontro com Jesus, não tem como voltar a ser o que era antes. E até quando está no meio do que estava antes, está meio desencaixado, está meio... Eu nem devia estar com esse povo aqui, com essa galera. Essa cervejada toda, o pessoal se perdendo aqui. Galera assim, tá errado isso aqui. Não é meu lugar aqui. Meu lugar não é nesse lugar aqui. Eu estou desencontrado. Eu já tive com ele uma vez. Foi num culto lá em dezembro, lá numa igreja, lá na Zenha. Eu ouvi sobre ele. Estou errado de estar aqui. E até a gente tenta ponderar, olha, não é bem assim. Sabe que até aqueles crentes são legais, assim, sabe? Até me abraçaram, me acolheram, puxa. Até um conversou comigo, orou comigo no final do culto. Era um culto, assim, meio louco, meio estranho, as luzes meio apagadas. Parede preta. Parecia que eu estava entrando numa balada. Aquela balada tinha um monte de gente com as mãos para cima. Pensei que era alguma coisa muito louca, mas... não é bem do que tu está pensando. Tu
Tu também caiu na deles? Para, cara. Gerou divisão também até entre aqueles que achavam alguma coisa. Mas eu estou falando tudo isso para você, para te dar um contexto, na verdade, do que acontece depois. Você acabou de ver uma situação onde no último dia da festa dos tabernáculos, que era uma festa de 8 dias, onde eles se utilizavam de rituais religiosos, com água sobre o altar, Jesus diz que Ele é a fonte, Ele é a água viva, Ele é, vem a mim e beba, se você tem sede. Ele gera divisão no meio desse povo, uns creem, outros não, uns querem prendê-lo, fazem até estratégia de como prendê-lo, mas não conseguem, porque até os guardas não conseguem prendê-lo. Eu quero que você acompanhe comigo o que eu gosto de chamar o capítulo do escândalo da graça, porque a graça é escandalosa. João capítulo 8, acompanhe junto comigo, diz assim, João 8, no versículo 1, coloca para nós aí, a continuação. Jesus, porém, diante dessa situação toda, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, os mesmos, que agora, um pouquinho antes, vocês estavam vendo uma estratégia, uma reunião, um complô, uma galerinha da barra pesada junta, tentando prender Jesus. Esses mestres dos fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Você conhece essa história? Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Mais uma vez, aquele grupo que de uma forma ou de outra ia fazer o que não devia fazer, porque caso você não saiba, Jesus foi julgado de quinta para sexta, na semana da Páscoa, por um grupo chamado Sinédrio. O Sinédrio eram os juízes de Israel, em torno de 70 homens. E esses juízes não podiam se encontrar de noite. E quando é que eles se encontraram para condenar Jesus? De noite, na calada da noite. Como às vezes a gente ouve, às vezes, talvez dos políticos, né? Na calada da noite eles aprovaram aquela lei. Você já ouviu isso? Na calada da noite, eles condenaram Jesus. Mas antes de chegar naquele dia, eles tentaram essa vez aí. Como assim, Felipe? Sim. João capítulo 8, na verdade, é uma tentativa declarada de fazer Jesus ser condenado. Na verdade, era uma estratégia de fazer Jesus ser morto. Por quê? Eu falei para você que nós estamos no meio de uma festa. A festa, na verdade, recém tinha acabado. Era o dia posterior à festa. E o que aconteceu? Jesus voltou para o templo para ensinar, para conversar, para falar. Ele gostava disso. E aí aqueles homens que tentavam matá-lo trouxeram uma situação inusitada e controversa ao mesmo tempo. Você está aqui comigo? Diga amém. Presta atenção agora. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Por mais que nós estivéssemos em Israel, em uma festa judaica, Israel estava sob o domínio de Roma, o Império Romano. Ou seja, havia a lei judaica e havia a lei romana. As duas coisas se sobrepondo. É como se você tem aqui hoje a lei, as leis estaduais e as leis federais. E também tem as leis municipais. Nenhuma delas pode ser infringida, porque qualquer uma das que você infringir, você vai ser condenado. Você está acompanhando comigo aqui, entendeu? Então preste bem atenção.
ele estava diante de uma situação. Ou ele infringiu uma lei, ou ele infringe a outra. Qualquer uma das duas, nós pegamos ele. Olha o que diz o versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Por que ele começa a escrever no chão com o dedo? Jesus entendeu quando chega aquela mulher em adultério. Eu fico pensando o que Jesus pensou. Marina, eu fico pensando nisso. Acompanha comigo. Lá vem de novo aqueles problemáticos. Jesus. A propósito, cadê o homem? Cadê o homem? Como assim, cadê o homem? Você pode ver lá em Levítico, que quando alguém era surpreendido em adultério, as duas pessoas tinham que ser trazidas, para as duas serem apedrejadas, de acordo com a lei judaica. Cadê o homem que não está aqui? Afinal, ninguém adultera se não tem outro participando. Básico, né? Estava faltando uma pessoa. Essa é a primeira coisa. Cadê o homem? Só ela aqui? Segunda coisa. Só um pouquinho. Aqui está uma armadilha, como a própria Bíblia diz. Porque se Jesus pegasse, e se tinha alguém que podia apedrejar, era Jesus. Ele podia pegar, é verdade mesmo. Vamos bancar? Vamos bancar. Ela tem que morrer. Se ele apedrejasse, ele cumpria a lei judaica. Parabéns. Todo mundo ia aplaudir. Parabéns. Que bom. Jesus, tu é dos nossos, tá com a gente, hein? Agora tu veio pro nosso lado. Mas na verdade não. Porque a lei romana imediatamente o acusaria de assassinato. Ele seria preso e condenado. Agora, se ele não pega essa pedra e não joga, os fariseus, viu? Esse daí, viu? Esse aí é um herege. Não é capaz nem de cumprir a lei básica do nosso judaísmo. Porque Jesus é um judeu de 33 anos de idade, sentado no trono à destra do Pai. E ele voltará para governar essa terra. E um dia um judeu de 33 anos de idade vai governar o mundo. Talvez você pense no presidente dos Estados Unidos, no presidente das Nações Unidas. Não sei, mas eu sei que um judeu de 33 anos de idade vai governar a terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, que nós vamos reinar junto com ele, meu amigo, te prepara que vai ter mais coisa ainda. Brasa College, escatologia. Não é Brasa College depois dos 1000 anos. Estude no Brasa College, escatologia. Jesus, versículo 7, visto que continuava a interrogá-lo, olha o que diz, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, isso é para qualquer um de nós aqui, até hoje essa frase faz sentido, por quê? Porque ele é a fonte de águas vivas, ele é a verdade, e o que ele fala não pode ser mudado, não houve palavras mais inefáveis, mais profundas e mais transformadoras na história da humanidade do que as palavras de Jesus. E ele diz, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Mas tu podia, Jesus, mas eu não. Não vai ser. E o que diz? Versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Abra comigo rapidinho,
Jeremias, versículo 17. Capítulo 17, desculpe, versículo 12. Jeremias era um profeta no Antigo Testamento. E ele profetizou no capítulo 17, no versículo 12, isso aqui. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos onde? No pó. Algumas versões diz na areia, pois abandonaram o Senhor, que era quem? A fonte de água viva. Você entendeu o que aconteceu lá em João capítulo 8? Aqueles caras eram doutores na lei. Aqueles caras sabiam da palavra. Sabiam mais do que todo mundo ali. E o gesto de Jesus: se vocês têm algum pecado, atira. Atira. E eu vou falar outra coisa para vocês. Vocês abandonaram o Senhor. Os teus nomes estão escritos no pó, na areia. Sabe por quê? Porque nome escrito na areia, uma onda passa e apaga. Mas o teu nome escrito no livro da vida, nada pode apagar. Nada pode apagar. Aqueles homens, os nomes deles já não estavam mais escritos e nunca foram escritos no livro da vida. Mas o nome daquela mulher naquele dia estava sendo escrito. Voltamos lá para acabar em João capítulo 8. João capítulo 8, retornamos ali para o versículo 9. João 8, 9. Os que ouviram o que Jesus disse, foram saindo, um de cada vez, começando por quem? Por quem? Vamos, gente, por quem? Mais velhos, por quê? Porque os mais velhos sabiam, os mais velhos entendiam, os mais velhos já tinham captado. Captei vossa mensagem, captei, amado guru, captei, eu captei o que tu falou aqui agora. Começando pelos mais velhos, eles foram saindo. Jesus ficou sozinho, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus, no versículo 10, pôs-se em pé, saiu daquele lugar onde os nomes já estavam esquecidos, onde o vento e a água podem levar para qualquer lugar. Ele se coloca em pé e diz: mulher, onde estão esses? Ninguém a condenou? Eu não sei quanto a ti, meu irmão, mas eu já experimentei, em momentos da minha vida, razões para ser condenado eternamente, mas o Senhor olhou para mim com olhos de amor, e Ele olhou para ti com olhos de amor, e Ele se colocou na frente daqueles que te acusavam, e ainda diz: onde estão eles? Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Onde estão aqueles que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas? Onde estão aqueles que, quando eu disse: venha a mim e beba, foram beber em outras águas, preferiram as águas desta vida? Como diz aquela canção: se o mar dessa vida vier te naufragar, sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai.
Onde estão aqueles que esqueceram o Senhor? Eles estão aqui agora. Eu digo para você agora, aqueles que te acusaram estão aqui agora. Ninguém te condenou. Alguém te condenou? Diante da defesa do Senhor, diante da defesa do Senhor a nossa vida, a tua vida, você veio aqui para ouvir uma palavra de amor do Senhor pela tua vida. Você não veio para sair daqui mais uma vez condenado, massacrado. Não, o mundo já te condena, o mundo já te massacra. Esse lugar é um lugar onde está a fonte das águas vivas para a tua vida. É Ele que te dá destino, é Ele que luta por ti, é Ele que te defende, Ele é o teu advogado fiel. E nessa causa que Ele é o advogado fiel, você pode ter a certeza que o juiz também está a teu favor, porque o juiz é o reto juiz, o Criador de todas as coisas, que é o teu Pai. Você só precisa ficar de longe ouvindo aquele murmurinho de um cara chamado Diabolos, exatamente, o acusador. E ele fica blá 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 blá. E você ali no banco dos réus, e o advogado está comigo, o juiz está comigo. Estou com os faixas, todos meus faixas aqui. Diante disso, só tem uma coisa a falar, como ela falou, versículo 11. Alguém te condenou? E o que ela vai dizer? Ninguém, Senhor, disse ela. Ninguém, declarou Jesus. E aqui está o escândalo. É escandaloso saber que um Deus que podia nos condenar, não nos condena. Um Deus que podia nos jogar eternamente no lago de fogo, nos oferece o seu amor através do Filho. É escandaloso ver alguém que merecia, porque eu e você merecíamos. Você vai dizer, mas eu sou muito bom, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Mas todos nós merecíamos o inferno, mas pela graça que nos foi dada através de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho, Ele diz, eu também não a condeno, agora vá. E aqui para destronar um pensamento que ultimamente tem tomado conta da igreja brasileira, onde pensam também que é tudo graça, é graça de Deus, é tudo maravilhoso, Deus me ama, posso fazer qualquer coisa, no último dia eu vou estar bem. Ele te ama, mas Ele vai dizer para você, pode ir, mas abandona essa vida de pecado. Vai, não peques mais. Aquela mulher era para sair morta daquele lugar. Ela saiu com o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles homens foram lá para condenar o nosso Senhor. Seus nomes estavam escritos na areia, esquecidos para sempre. Você sabe o nome de algum escriba e fariseu que estava ali naquele dia? Não. Mas você vai ouvir falar sobre Marias, Madalenas, Martas, Pedros, João, Tiago. Esses colocaram o nome na história. Por quê? Porque esses beberam da água da vida. Muitas pessoas aí estão querendo colocar o seu nome na história. Falam muito sobre deixar um legado. É lindo, maravilhoso. Mas você quer deixar o seu nome na história? De verdade, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Aí o teu nome está na história. E não nessa história, mas está escrito na eternidade. De eternidade a eternidade, o teu nome vai estar escrito lá. E ninguém vai poder tirar, porque você decidiu beber da água da vida. Que água é essa, Felipe? A mesma água que estava lá, está aqui. Essa água não é uma substância. Essa água é uma pessoa. Essa água não é somente um poder,
Quando as pessoas dizem o poder do Espírito Santo, o fogo, as pessoas pensam que o Espírito Santo é uma substância, uma energia, um poder. Não, é uma pessoa. É uma pessoa que quer intimidade, relacionamento contigo. Ele quer viver contigo intimamente, no teu dia, na tua vida, todos os dias. Tem redenção para a tua vida aqui nesse lugar. Tem salvação aqui para a tua vida nesse lugar. Tem nova história. Você talvez chegou aqui numa situação que você não gostaria, mas a fonte das águas vivas está nesse lugar. A fonte de água viva está nesse lugar. E se você tem sede, Ele diz: venha. Você não vai ouvir nenhum Deus falar isso, somente Ele. Quem tem sede, vem a mim. Vem direto para mim. Você não precisa fazer outro ritual. Você não precisa pegar o jarro, pegar a água lá no tanque e jogar em cima do altar. Não, você não precisa mais fazer isso. Vem direto comigo e vem falar comigo. Vem beber. Eu vejo o amor do Senhor aqui nesse momento, com a tua vida. O Senhor falava ao meu coração, enquanto eu ministrava aqui, de pessoas que foram rotuladas, pessoas que tiveram os seus nomes jogados na vergonha, na família e nos amigos. E tem alguns que chegaram aqui com essa vergonha nas costas. Essa é uma palavra profética aqui para alguns. Você chegou com essa vergonha nas costas e você carrega essa vergonha. Você carrega a vergonha de ter sido exposto. Você carrega a vergonha de a tua vida ter ficado aberta. Você foi jogada no pó. Mas Ele te levanta do pó. Ele te levanta desse lugar. Ele te levanta para a vida eterna.